Segurem os carrinhos de compras, meus amigos, porque hoje vamos embarcar no lado mais sombrio do consumismo. Aqui é onde as embalagens não são apenas um recipiente e onde os preços dançam uma dança que para alguns é desconhecida, para outros se calhar não, mas isto chama-se redeflação. Portanto, hoje, neste vídeo, preparem-se para uma viagem repleta de mistérios, onde vamos desvendar alguns destes que, por dentro das prateleiras dos supermercados, muitos nós nunca nos apercebemos que estamos a levar menos, mas pelo mesmo preço. Nos corredores dos supermercados, onde as embalagens parecem sussurrar algumas promessas tentadoras, escondem-se alguns segredos bastante intrigantes. Quem é que nunca se viu numa situação em que compra um determinado produto, muito feliz, e percebe-se que a promessa que esse produto parecia trazer, podemos compará-la quase a um político em campanha. Uma mentira, porque nesse pacote, nessa compra que nós fizemos, nós vamos nos deparar que metade do produto é vazio e que não corresponde muitas das vezes àquilo que é prometido. Portanto, bem-vindos à ilusão da redeflação, que nada mais é do que comprarmos o mesmo produto pelo mesmo preço, mas em menor quantidade. A redeflação, ou como algumas pessoas gostam de lhe chamar, a arte de encolher, é uma estratégia que as empresas normalmente usam para combater a alta inflação, de forma a reduzir o preço durante a sua produção, mas entregando ao cliente final apenas uma quantidade menor do que aquela que era dada anteriormente a essa redeflação. E todos nós já nos cruzamos com exemplos como estes, como por exemplo um pacote de bolachas que antes tinha uma determinada quantidade e de repente passou a ter o mesmo preço, mas uma quantidade menor, ou até mesmo manteiga com 500 gramas de manteiga passou a ser 250. Temos bastantes exemplos destes nas nossas prateleiras de supermercados, que é algo bastante normal nos dias de hoje e certamente vocês já devem ter passado por algumas delas e ter alguns desses na mão, como por exemplo os Magnums. Também é um exemplo muito prático disso, os gelados que nós normalmente compramos nos supermercados e nos cafés, que têm encolhido o seu tamanho ao longo dos anos, tentando manter sempre um preço não muito a fugir daquilo que era o normal. Uma pergunta que eu tenho frequentemente durante a minha pesquisa foi se isto seria um processo legal, se nós consumidores, sendo tão afetados com isso, se é realmente algo que deveríamos ter em consideração em termos legais. Mas a pergunta é, vocês já viram os rótulos dos produtos que vocês têm comprado? Porque senão peço-vos que tomem atenção a uma coisa, que é uma coisa que costuma estar escrita lá, que é o novo peso. Portanto, a próxima vez que vocês forem às compras, tomem atenção à embalagem para ver se não aparece lá nada com o novo peso, ou podem até comparar com outras embalagens mais antigas que tenham em casa, para ver se não estão a ser levados pela redeflação. A expressão redeflação surgiu em 2009, quase como uma piada interna que as empresas usavam, como sendo uma espécie de vamos reduzir os produtos, aumentando o preço ou mantendo o preço e tirar dos consumidores para dar à empresa, aos cofres das empresas. Mas se acham que isto está apenas concentrado nos supermercados, desenganem-se. Porque isto é uma prática recorrente até mesmo em hotéis, onde, por exemplo, cleaning é mais reduzido, onde coisas como os pequenos almoços têm quantidades cada vez menores, os serviços que são oferecidos igualmente. Claro, se frequentarem sempre os mesmos hotéis, certamente vão perceber que muitos destes pacotes que vocês tinham incluídos nas estadias começam a ser talvez o mesmo preço ou maior, mas com cada vez menos coisas, estão a perceber? É mais ou menos por aí. Tal como, por exemplo, a aviação. Muitas das vezes podia-se viajar com uma mala, podia-se viajar com uma mala pequena, podia-se viajar com uma mala de porão. Hoje em dia praticamente tudo é pago, nada quase é gratuito e muitas das vezes temos que pagar até mesmo pelo assento, para escolhermos o assento, que é uma coisa ridícula. Se duas pessoas vão viajar, é um bocado parvo separar as pessoas nos lugares e se quiseres viajar ao lado dessa pessoa tens que pagar o assento ao lado um do outro. Isso não faz muito sentido, mesmo quando grande parte das viagens, às vezes até tem muito espaço. Quando tu compras o bilhete, o avião está praticamente vazio e mesmo assim ainda tens que pagar para escolher o lugar. Outras coisas, também dentro da aviação, que também já encontrei, é o facto de, se quisermos aumentar a bagagem, também temos que pagar mais um pouco. O que é que eu quero dizer com isto?
situações como, se quiseres levar uma mochila contigo no avião, pagar mais um acréscimo, mas se quiseres levar uma mochila um bocadinho maior, pagar ainda mais. São coisas que têm vindo a acontecer ao longo dos anos para combater a inflação dentro das empresas. E claro que isto tem sempre impacto em quem consome, nós, principalmente, porque em tempo de inflação, nós, os mais afetados, ficamos sempre a espada e a parede e temos sempre que, como se costuma dizer, comer e calar qualquer coisa que as empresas coloquem à frente nestes termos. Depois temos coisas como os pacotes mega, tudo isto vem sempre disfarçado de novas ideologias, não é? Como uma coisa em que foi reduzido a quantidade de plástico, ou é mais amiga do ambiente, é mais ecológica, tem mais coisas que fazem bem à saúde, removeram o leite e tudo isto para esconder 100 gramas. Tenho que arranjar uma desculpa sempre para que aquela quantidade desapareça. E então nós acabamos sempre por estar ali entre a espada e a parede, temos de tomar uma decisão e é o que há e temos de comprar. É uma prática cada vez mais comum nos supermercados e noutras áreas em que nós consumidores ficamos prejudicados e cada vez recebemos menos pelo mesmo ou por mais. Isto não passa despercebido entre as pessoas, não é lógico, mas a internet, nossa amiga, e as redes sociais também têm ajudado no processo de entender e encontrar este tipo de produtos. Vocês podem encontrar vários grupos, por exemplo, no Facebook, em que existem discussões sobre quais os produtos que têm vindo a sofrer deflação. Deixam sempre um alerta para que as pessoas deixem de consumir esses produtos e passem a consumir outros produtos que são mais vantajosos, derivado da relação qualidade-preço. E então podem vocês mesmos procurarem esses grupos, entrarem neles e começarem talvez a poupar uns trocos simplesmente pelo facto de estarem a receber mais quantidade e se calhar por mais barato do que estas marcas que acabam por cada vez reduzir mais a quantidade e não olhar ao consumidor final, apenas olhar aos cofres da empresa. O que, por um lado, também não podemos ignorar que o preço de produção é cada vez maior, a inflação igualmente é bastante alta e que normalmente isso tem impactos também nas empresas, portanto temos também que cuidar de nós, tal como eles cuidam deles, por isso procurem esses grupos, procurem encontrar essas coisas e ajudar. Deixem aqui também nos comentários esses grupos, caso encontrem, para a malta se juntar, para encontrar melhores soluções, melhores produtos, a melhor preço e com quantidades reais. E pronto, pessoal, não se esqueçam de deixar o gosto aqui neste vídeo. Comentem também, já sabem, procurem sempre ser astutos quando vão às compras e tenham atenção a este tipo de artimanhas que as empresas gostam de usar para ficar com mais um bocadinho do que é nosso. Portanto, pessoal, despeço-me em mais um vídeo. Espero por vocês no próximo. Já sabem,